Você quer saber quais são os itens mais valiosos que você deveria ter na hora da troca para você conseguir aumentar seu estoque ou conseguir o equipamento que você quer? Bem, exatamente isso que eu vou explicar nesse vídeo. Meu nome é Cássio. E cara, você não deve só pensar no preço, porque se a gente pegar uma garrafa d'água, ela é muito barata. Mas para um cara que tá passando sede, pro seu vizinho de confiança, que acabou de chegar do sítio, mas esqueceu de comprar água, ela é extremamente valiosa. Então, você tem que focar nesses itens que a gente consome diariamente, mas a gente ter uma boa rotina sem esse item. Então, itens de alimentação, água, higiene, segurança, energia. E vendo quais são esses itens, você começa a ver, cara, quais são desses itens que fazem parte dessas necessidades, que já vêm totalmente armazenados. Nesse caso seria o café, o isqueiro, o papel higiênico. E provavelmente todos esses itens que você viu que vêm bem armazenados, você vê que todo mundo compra. Então, dificilmente aquela pessoa vai forçar a barra e não vai te dar algo em troca por você ter dado um café. Claro, do jeito que eu tô falando aqui, parece que você tá obrigando a pessoa aqui. Mas, pensa só. Um dia, você com certeza já pediu café emprestado na casa do vizinho da sua mãe, do seu avô. E do nada, o seu avô ou sua mãe decidiu fazer um bolo para seu vizinho. É nessa exata situação. Você vai dar itens básicos que já vêm armazenados para você não ter aquela desconfiança daquele cara de que, tipo, mano, a troca não vai ser bem feita. E também para você não ficar tipo, pô, bicho, eu queria receber algo em troca. Você vai trocar itens que você já tem em excesso ou itens que não vão fazer tanta falta, que já vêm bem armazenados, para você criar uma certa confiança com aquele cara e você não ficar mal por não ter recebido nada em troca. Mas chegou um momento, cara, mano, eu sei que você tem muito arroz aí, eu troco esse café aqui que é essencial para você, por arroz. Quando chegar a hora do aperto, você realmente oferece pro cara fazer a troca, mas você tem que oferecer itens que você são baratos e já vêm bem armazenados para você ver se essa pessoa consegue trocar com você e ir seguindo. E o principal foco que você tem que ter nesses itens é, cara, qual é o meu principal problema na região que eu moro? Eu moro no Nordeste, é a água. Então eu vou ter formas de ter mais água e mostrar pro cara que é mais preparado, que eu sei que tá fazendo um estoque, que eu tenho a solução desse problema. Estocado ali, eu tenho vários galões de água, então se ele precisar, eu vou lá e ofereço para ele numa boa, como um amigo. Mas, cara, você tem que se lembrar que você só vai trocar quando você tiver com um estoque já feito, o seu próprio estoque. Você primeiro tem que ter o seu próprio estoque, ver coisas que você consome. Beleza, você estabeleceu esse estoque, o seu consumo diário, mensal e anual. Depois disso tudo, você vai lá e começa a ver os itens que as pessoas gostariam de trocar, como é seu amigo, ou até mesmo os itens caros, tipo um whisky, uma cerveja. Porque, cara, dificilmente alguém vai se importar com você ao ponto de emprestar comida sem antes você criar um laço com ela, e ainda assim vai ser muito difícil. Então, cara, foque primeiro em você, porque todo mundo é assim, cara. Todo mundo foca nas suas dificuldades, em tudo, e depois parte para uma amizade. E ainda assim, cara, é preocupação com um melhor amigo, mas tem alguma coisa envolvida, ou é com mulher. Então, para você evitar ao máximo qualquer coisa, você tem seu estoque ali de água, de comida, de equipamentos para fazer a manutenção da sua casa. E quando você conhecer a pessoa certa de amizade, você vai lá e mostra que você tem mais água se você mora no Nordeste, se você tem proteção para chuva, caso você mora no Sul, soluções para
proteger os lugares da chuva, mas só quando você tiver tudo pronto na sua casa. Você também não pode esquecer que, cara, você também pode usar as habilidades. Claro que vai ser em uma escala menor. Você não vai poder, tipo, cara, trocar um whisky Red Label por 3 pacotes de arroz, 2 feijão e um macarrão. Não, mas pelo menos você vai poder comer muita carne. Quem nunca teve o tio do churrasco? Que, cara, toda vez que tinha churrasco na sua casa ou na casa dos seus avós, ele nunca trazia nada, mas ele sabia cozinhar muito bem a carne. E você pode ver que aquele cara não pode ganhar muito recurso, mas ele comia muito bem, ele tinha uma refeição feita. Então, cara, você pode ser exatamente esse cara que tem uma habilidade ali e pode trocar em vez de grana. Você é um eletricista, se você tiver passando um aperto ou for um amigo de confiança, você pode fazer o seguinte: não, cara, eu troco aqui a manutenção de elétrica da sua casa por um almoço, ou carne, ou alguma coisa. Porque mesmo que tenha disponível eletricista, encanador, pessoa que conserta computador, você não sabe quando vai ser o momento. Então, se você for aquela pessoa, mostra para as pessoas que tem aquelas habilidades que todo mundo precisa em casa, você vai ser lembrado. E em vez de você ficar naquele negócio de não, cara, não precisa pagar não, você pode, cara, que tal você fazer um almoço para mim, você fazer aquele hambúrguer daquele jeito, do que você sempre faz, para você até criar uma familiaridade a mais com aquele amigo, até mesmo para você ver se você tá aprendendo. Caso você seja autodidata e você, vou aprender mecânica de bicicleta, porque eu sempre ando com meu amigo e não quero arriscar de a gente tá fazendo uma trilha no meio do nada e a corrente estourar, ou a corrente precisar de conserto. Eu vou ser o cara que vai consertar a corrente. Aí, quando o cara tiver com problema na bicicleta, meu amigo, o cara vai lembrar de mim. Eu conheço o Cássio ali que sabe fazer a bicicleta. Aí eu vou lá, aí o cara vai dizer: não, mano, eu quero te pagar aqui, o serviço ficou bem feito. Mano, em vez de você me pagar, faz um almoço, ou me dá um feijão, um arroz. E é isso que você vai precisar entender, cara. Você também pode ter itens, pode fazer dos dois jeitos, mas você sempre tem que olhar para você mesmo, sempre se garantir para quando acontecer uma situação, você tanto dá o apoio, seja na habilidade, para você garantir que você tem sua refeição ali diária, para conseguir alguma forma de sustento, de grana, tendo essas habilidades marceneiro, pedreiro, trabalhos manuais que você vê que é necessário para fazer a manutenção de uma casa, ou sei lá, todo mundo precisa hoje em dia, mas é muito trabalhoso ou tem que aprender muito. E você tendo sua base, você vai conseguir ver quais os recursos você poderia mirar mais que seu amigo gostaria de trocar. Mas, cara, do jeito que eu tô falando aqui, parece que você vai literalmente obrigar a pessoa, mas é essa parte que entra com quem trocar. Porque aqui a gente está fazendo um trabalho muito difícil de pensar qual seria a pessoa ideal para isso. E para você descobrir qual seria a pessoa ideal para isso, você tem que sair de casa, conhecer as pessoas. Claro, não vai ser fácil, mas é até uma dica, cara. Você não pode ir para um lugar novo ou inventar de morar sozinho antes de conhecer seu condomínio. Então, você tem que realmente começar a construir sua base de recursos que você precisa, e em vez de você ficar pesquisando no chat GPT quais são os recursos que todo mundo troca, você vai lá e conhece as pessoas, cara. Principalmente para você tirar esse negócio de, cara, 8 ou 80. Não, se eu conversar com uma pessoa, ela vai me quebrar na porrada. Ou, sei lá, mano, se eu conversar com uma pessoa, ela vai me beijar, aí a gente vai ter um casamento, ela vai ter 3 filhos e a gente vai viver feliz para sempre. Você precisa tirar essa ideia. E eu tô falando isso não como o cara que
que é casado, tem 4 filhos e é rico. Eu tô falando com uma pessoa normal, um incel de quarto, para você começar a conhecer as pessoas e você ter certeza que, cara, aquela pessoa que você tá trocando itens com aquele vizinho da chácara é de confiança e até mesmo para você ter uma vida mais tranquila, porque como a gente sempre viveu em sociedade, a gente tem que se acostumar com pessoas legais, a gente tem que ter outras pessoas. Então, para a gente ter certeza que a gente tá morando em um lugar bom e não tem nenhuma outra pessoa, a gente vai ter que sair de casa, desenvolver uma mask bill ali para conversar com os vizinhos e saber que, cara, o mundo é complexo e normalmente as pessoas são muito diferentes. Então, você conhecendo mais pessoas o mais cedo possível, você vai aprender quais são os tipos de pessoas que você poderia trocar certos itens e você já pensaria em ambientes que essas pessoas frequentam. Tipo, você não vai inventar de trocar itens com o cara funkeiro de caixa de som que mora no seu do lado do seu apartamento. Você vai pensar em trocar com o cara que mora na chácara, o vizinho do seu pai de confiança que você já conversou com ele. Mas para isso, cara, você tem que se desenvolver socialmente e o único jeito de fazer isso é conhecendo pessoas. Até porque você precisa conhecer qual é a outra pessoa, porque mesmo que você tenha um item valioso que todo mundo vai querer, tipo um whisky, um alcohol ou coisas que relaxam pra caramba e não importa quem ofereça, a pessoa vai querer e vai trocar rios de dinheiro ou vários recursos. Você precisa conhecer e saber se aquela pessoa realmente gostaria de fazer a troca e ia deixar por isso mesmo, ia trocar recursos para os dois saírem felizes. Então é isso. Um forte abraço e fique com Deus.